Queridos amigos, a festa de hoje é uma festa muito cara, sobretudo aos católicos e aos ortodoxos, mas na nossa região há muitas tradições populares ligadas a esta festa do dia chamado de Reis ou da Epifania do Senhor. As folias, o reisado, tudo lembra essa grande festa em que aquele menino se manifesta ao mundo como Deus verdadeiro, como Rei e Senhor. Eis que vem o Senhor soberano, a realeza, o poder e o império estão nas suas mãos. Antes de ser acolhida em Roma no século IV, a festa da Epifania já se celebrava no Oriente e em algumas igrejas do Ocidente também. Parece ter tido por origem a festa do Natal. O dia 6 de janeiro era para essas igrejas mais ou menos o que é o Natal para nós, para a Igreja Romana. A Epifania, palavra grega que significa manifestação ou aparição, é o complemento do Natal. Se o Natal celebra Deus que se esconde e humilha, ao assumir a nossa natureza humana para nos salvar, a Epifania celebra a manifestação do Senhor Jesus como Deus e Rei de todos os povos, ao mesmo tempo que exalta a glória divina e contempla brilhando no rosto da igreja. A antífona de entrada da missa, portanto, introduz-nos diretamente nesse ambiente espiritual, apresentando-nos Jesus no esplendor real da sua divindade. É chegado o Senhor soberano, nas suas mãos está a realeza, o poder e o império. Com esta festa, a Igreja celebra hoje a manifestação de Nosso Senhor ao mundo inteiro, e o grau de esplendor do mistério da encarnação. São Leão Magno, e com ele toda a tradição cristã, viu os magos que correm pressurosos para ver o menino, viu neles as primícias da gentilidade, isto é, da conversão dos povos pagãos à fé cristã. Eles representam, de algum modo, todos os povos, e por isso, ao visitar o presépio como adoradores, refletem o mistério da salvação que abarca toda a história do mundo e coloca em evidência a universalidade da missão de Cristo e da Igreja. É um grande mistério de que os magos indicaram o começo, mas que continua a desenrolar-se à medida em que a Igreja se expande. A salvação é destinada a todos os homens e o amor quer ser amado por toda a gente, por gente de todas as raças e nações. São Leão Magno não deixa de se referir a este ponto. Dizia ele: alegrai-vos no Senhor, porque poucos dias após a solenidade do Natal de Cristo, celebramos a festa da sua manifestação. E aquele que a Virgem dera à luz naquele dia é hoje reconhecido pelo mundo. Hoje Jesus manifesta-se e é reconhecido na sua humanidade santíssima como Deus e Senhor. São vistos ainda os frutos e as consequências do mistério da encarnação que a Igreja canta na antífona das segundas vésperas, isto é, na oração da tarde do domingo desse dia da Epifania, em que se juntam a vocação dos magos, a sua união com Cristo, prefigurada pelas bodas de Caná e o batismo de seus filhos, anunciado pelo Senhor nas águas do Jordão. Diz a antífona: recordamos nesse dia 3 mistérios. Hoje a estrela guia os magos ao presépio. Hoje a água se faz vinho para as bodas de Caná. Hoje Cristo no Jordão é batizado para salvar-nos. São 3 fatos autônomos, mas todos eles são uma manifestação da divindade do Senhor, são uma epifania do Senhor. Brilha sobre ti a glória do Senhor. O profeta Isaías anunciou outrora a glória que iria brilhar sobre Jerusalém depois dos tempos do cativeiro da Babilônia. Este hino de glória já anuncia a vocação de todos os povos à fé no Deus único. O caráter universal da mensagem evangélica, pelo qual também os pagãos são chamados à salvação. Para eles, Cristo não é apenas o Messias do Antigo Testamento, ligado tão somente às esperanças de um único povo, isto é, do povo judeu. É antes o Messias vindo para todos os homens que de uma maneira ou outra o esperam
ou antes o buscam. E eles hão de reconhecer e adorar em Jesus o seu único e verdadeiro Deus. Diz a profecia de Isaías: ergue-te, Jerusalém, e sê iluminada, que a tua luz desponta e a glória do Senhor está sobre ti. À tua luz caminharão os povos e os reis ao clarão da tua aurora. Todos virão de Sabá, carregados de ouro e de incenso, e a cantar as glórias do Senhor. Notem que aqui se fala de ouro e incenso, mas não de mirra, porque ainda para os antigos era inconcebível pensar num Deus que possa morrer. E, no entanto, ao presépio, os reis magos levaram ouro, incenso e mirra, o reconhecimento da sua divindade, o reconhecimento da sua realeza e o reconhecimento da sua humanidade mortal. Nos acontecimentos de Belém se cumprem as profecias e não apenas se cumprem, mas também as superam. Na profecia de Isaías, os pagãos trazem de Sabá ouro e incenso, reconhecendo a realeza e a divindade. No presépio, os sábios do Oriente reconhecem a realeza com o dom do ouro, a divindade com o incenso, mas reconhecem misteriosamente que a divindade encontrou a humanidade. Na mirra, reconhecem que aquele menino, Deus e Rei, é capaz de morrer e levantar-se da morte por nós e para a nossa salvação. À volta do presépio, portanto, já não se contempla a presença humilde dos pastores, mas sim a régia comitiva dos magos vindos do Oriente para prestar a sua homenagem ao menino Deus. Diante do Rei dos Reis, eles representam todos aqueles que não pertenciam ao seu povo, pois Jesus veio não só para a salvação de Israel, mas para que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Os gentios, os pagãos, recebem a mesma recompensa prometida. Mistério é a palavra que o apóstolo Paulo utiliza para designar o plano eterno de Deus. Só em Jesus Cristo Deus revelou completamente o seu plano de salvação acerca da humanidade. O Concílio Vaticano II nos ensina que ele instituiu a nova aliança no seu sangue, chamando o seu povo dentre os judeus e os gentios para formar um todo e se constituísse o povo de Deus. Lumen Gentium Novum. São Paulo fala também desse sublime mistério que ele teve a missão de anunciar ao mundo. Os gentios recebem a mesma herança, pertencem ao mesmo corpo e beneficiam da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A festa da Epifania, a primeira manifestação e concretização desse mistério, anima todos os fiéis a partilhar os anseios e as fadigas da Igreja, a qual simultaneamente ora e trabalha para que toda a humanidade se transforme em povo de Deus, corpo do Senhor, templo do Espírito Santo. Unidos ao ardor missionário que Deus suscitou no apóstolo dos gentios, seja a nossa oração e o zelo apostólico, que eles apressem o tempo em que a luz da fé brilhe para todos os povos, a fim de que todos cheguem ao conhecimento da insondável riqueza de Cristo e nele adorem o seu Deus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Padre Gabriel de Santa Maria Madalena, famoso por uma belíssima obra de meditação chamada Intimidade Divina, vê nas palavras do versículo do Aleluia da missa de hoje uma síntese do comportamento dos magos. Divisar a estrela e pôr-se prontamente a caminho constituiu a sua única preocupação. Eles não duvidaram, porque a sua fé era sólida, era firme. Não titubearam ante a fadiga de tão longa viagem, porque o seu coração era generoso e decidido. Não adiaram a viagem para mais tarde, porque tinham a alma resoluta. No céu de todas as nossas almas, com frequência aparece também uma estrela misteriosa. É a inspiração íntima e clara de que Deus nos pede algum ato de generosidade, de desapego,
ou que nos convida a uma vida de maior intimidade com Ele. Se nós seguíssemos essa estrela com a mesma fé, generosidade e prontidão dos magos, ela nos conduziria ao Senhor, fazendo-nos encontrar aquele que tanto procuramos. Eu busco o teu rosto, ó Senhor. Os magos continuaram à procura do menino, mesmo durante o tempo em que a estrela se ocultou aos seus olhares. Também nós devemos perseverar na prática das boas obras, mesmo durante as mais obscuras trevas interiores. É a prova do Espírito que somente pode ser superada no intenso exercício de fé. Sei que Deus assim o quer. Devemos repetir esses momentos. Sei que Deus me chama e isso me basta. Sei em quem acreditei, de São Paulo. Sei muito bem em que mãos eu me coloquei, apesar de tudo o que possa acontecer-me, eu jamais duvidarei da bondade do Senhor. Animados com estas exposições, corramos também nós com os magos à gruta de Belém. E tal como eles, dizia São Leão Magno, nos seus tesouros ofereceram ao Senhor místicas dádivas, também nós, do íntimo dos nossos corações, elevemos a Deus oferendas dignas do seu nome, da sua glória. Queridos irmãos, apressemo-nos a visitar mais uma vez o presépio para rezar com confiança com as palavras do grande Papa São Leão Magno. Senhor, que nesse dia revelaste o vosso Filho unigênito aos gentios, guiados por uma estrela, a nós que já vos conhecemos pela fé, levai-nos a contemplar face a face a vossa glória, ó Senhor. Eu reconheço nos magos que vos adoram as primícias da nossa vocação e da nossa fé, e celebro com a alma comovida o princípio da nossa feliz esperança. Foi então quando começamos a entrar na posse da nossa herança eterna. Abriram então para nós os mistérios das Escrituras que falam de vós, e a verdade, rejeitada pela cegueira dos judeus, difundiu a sua luz sobre todos os povos. Quero, pois, venerar este santíssimo dia em que vós, autor da nossa salvação, vos manifestastes, e adoro a onipotência daquele que os magos veneraram recém-nascido no presépio. E tal como eles vos ofereceram os dons tirados dos seus tesouros, misticamente significados, assim quero tirar do meu coração dons que sejam dignos de vossa imensa majestade, ó meu Deus. Irmãos, que a intercessão de nossa Santa Padroeira, Santa Rita, nos ajude nesse ano jubilar da nossa diocese a reconhecer sempre no Filho de Maria a manifestação da divindade unida à nossa humanidade. E acorramos com louvores para adorá-lo, com o ouro da nossa pobreza, o incenso da nossa adoração e a mirra da nossa esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.